Bom, pessoal, vamos continuar, né? Espero que vocês estejam aí, olha, antenados e firmes, porque é uma sequência de fatos. E nessa sequência de fatos, a gente vai trazer um pouco agora a noção que nós precisamos ter, já que a gente fala que a legislação atual é 9394, a ideia das legislações anteriores, só para a gente fazer, então, um comparativo. Então, o que nós tínhamos antes da Lei 9394? As leis orgânicas, Gustavo Capanema, antes de 1940. 1946, como é que era organizado isso que a gente tem aí no sistema educacional? O ensino primário fundamental, elementar, 4 anos e mais um ano de ensino primário complementar, certo? Então, as legislações eram legislações ainda estanques, dissociadas, mas traziam um cenário já com algumas terminologias que nós conhecemos hoje, né? Bom, a Lei 4.024, ela é considerada a primeira lei de diretrizes, ela trazia como foco principal uma defesa da iniciativa privada, pressão das escolas particulares, porque ela favorecia, de certa forma, naquilo que era cobrado, as particulares em detrimento das escolas públicas. Por isso que eu disse aqui agora há pouco que 1970 foi o ano em que todos deveriam ter acesso à educação. Até aqui a gente tinha uma certa restrição, não uma restrição legal, aberta, formal, mas a própria metodologia, ela não favorecia que todos estivessem na escola com a mesma qualidade, certo? Então, a nossa primeira lei de diretrizes e bases, ela trouxe esse problema que, obviamente, foi resolvido com mudanças na legislação posteriormente. Mas vamos ver as características dela. O eixo principal ela trazia sobre os fins da educação, do direito à educação, que, de certa forma, subliminar, restringia a maioria de entrada na escola. Falava da liberdade de ensino na perspectiva de ensinar, mas não da aprendizagem em si. Essa lei, só para vocês terem uma ideia, ela demorou 9 anos para ser analisada, 9 anos debatida no Congresso Nacional na época. Falava da administração do ensino com uma forte conotação norte-americana, dos sistemas de ensino, da educação primária, falava também da assistência escolar, mas a prática não era condizente, dos recursos para a educação e da obrigatoriedade de que fosse cursado no mínimo 4 anos, certo? Os eixos da reforma de lei 5692. Então, nós tivemos a lei 4.024, a primeira lei de diretrizes e bases, e em seguida nós tivemos uma reforma de lei 10 anos depois, que foi a 5692. Nós estamos aqui em pleno cenário de ditadura militar, com governos ainda voltados para essa linha, e iniciando um debate de que todos deveriam estar na escola. Essa lei oficialmente denominada como Reforma de Ensino de Primeiro e Segundo Graus. Então, o que ela trouxe de novidade? Isso em 1971. Ela trouxe a terminologia do ensino de primeiro grau, então aumenta de 4 para 8 anos a escolaridade obrigatória mínima. Do ensino de segundo grau, aqui era chamado primário, e passa a ser primeiro grau. Aqui, segundo grau, que era chamado então de científico, e aumenta a obrigatoriedade de mínima de 8 anos de escolaridade. Os eixos que essa lei trouxe de obrigatoriedade do ensino supletivo para aqueles que não tiveram oportunidade, que hoje nós chamamos de EJA, de uma escola composta por professores e especialistas, lembra da influência norte-americana, foi aqui que chegam os supervisores, os orientadores, numa linha bastante técnica, inclusive esse período é chamado de período
tecnicista no Brasil, de um financiamento externo, onde a profissionalização era fortemente evidenciada, inclusive de 71 a 82, obrigatoriamente, o segundo grau era profissionalizante e mantinha o conceito de ensino presente na legislação anterior. Por isso que ela não é considerada a segunda lei, mas uma reforma de lei. Bom, nós tivemos, então, 10 anos depois, um dispositivo nessa Lei 5692, que foi o 7.044, que faz uma distinção entre, no segundo grau, entre ensino profissionalizante e educação geral. Então, sair da 8ª série, podia escolher, não era mais obrigatório que se fizesse o profissionalizante. Todas essas legislações que eu citei agora, pessoal, elas foram revogadas pela Lei 9394 atual. Então, o quadro aqui das mudanças na terminologia, a primeira lei é 4.024, 1961, primário ginásio científico de caráter propedêutico, ou seja, educação geral. A LDB 5692, que foi a reforma, traz a terminologia primeiro grau e segundo grau, propedêutico ou profissionalizante optativo, e a atual, que traz então 2 níveis, né? A gente está colocando, priorizando o primeiro nível, que é sobre o qual a gente vai falar mais, que é a educação básica, educação infantil, fundamental e médio. Então, esse é o quadro das mudanças que nós tivemos na terminologia da educação brasileira, para que vocês tenham também a noção. Às vezes a gente está falando da atual, o que nós tivemos antes. Então, olha só, tivemos alguns conceitos, o cenário político, as alterações que foram feitas e as legislações anteriores. Olha aí, estamos já quase prontos para fazer a análise propriamente dita e a gente volta na próxima aula.